Olá e boas-vindas a mais uma análise aprofundada. É muito bom estar aqui de novo. Eu tô bem animada, mas também um pouco tensa pro assunto de hoje, porque a nossa missão é desvendar um dos textos mais difíceis, eu diria, crus e perturbadores mesmo, de toda a narrativa histórica antiga. Com certeza. Estamos falando do capítulo 34 do livro de Gênesis. Isso. E olha, pra quem gosta daquelas histórias, sabe, bem delineadas, com heróis perfeitos de um lado, vilões do outro. Aquela coisa com um final feliz e a moral da história redondinha. É, exato. Se a pessoa espera isso, é melhor apertar os cintos. É verdade. Porque o material que temos em mãos hoje não esconde absolutamente nada das falhas humanas. A gente vai navegar pela história de Diná, pela violência brutal que ocorre na antiga cidade de Siquém E pelas consequências, né? As consequências devastadoras de uma vingança que saiu completamente do controle. Pois é, É um texto que não tenta adoçar a pílula de jeito nenhum. nem um pouco. E acho que é fundamental a gente estabelecer um ponto de partida para essa nossa conversa. O objetivo aqui não é olhar para esses eventos e tentar julgá-los com a nossa régua moral do século XXI. Claro. Nossa meta é tentar entender as complexidades psicológicas, as reações humanas e principalmente a mecânica desse ciclo de violência. Exatamente como o relato nos apresenta, né? Exato. A narrativa não faz o menor esforço para justificar as atrocidades que a gente vai discutir. Na verdade, ela funciona quase como um espelho. Um espelho muito nítido da natureza humana. Isso. Mostrando como uma série de decisões precipitadas, sabe? Aquelas tomadas no calor do momento. Regadas a uma dor profunda. Em uma tragédia de proporções colossais. Cara, imagina a situação. Vamos tentar montar esse cenário para quem nos acompanha. A história começa com Diná. A filha de Jacó. Isso. Ela é filha do patriarca Jacó e de Lia. E o texto simplesmente diz que ela saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Um detalhe que parece inofensivo. Sim, ou seja, a família de Jacó é de fora. Eles são basicamente estrangeiros, acampados na região, e ela vai dar uma volta, ela vai explorar, tentar entender quem são as pessoas daquele lugar. E o que chama muita atenção logo de cara, de um ponto de vista sociológico, é a motivação dela. Uhum. Há ali uma curiosidade cultural natural, um interesse de interagir. Só que, no contexto do Antigo Oriente Próximo, essa fronteira... A fronteira entre o acampamento nômade de Jacó e a cidade... Exato. A fronteira entre o acampamento seminômade deles e a cidade-estado cananeia estabelecida era gigantesca. Eram mundos totalmente diferentes. Mundos com valores, com proteções e moralidades muito diferentes. Essa simples interação com o desconhecido, essa travessia de fronteira cultural, acaba sendo o estopim de tudo. E o estopim é aceso da pior maneira imaginável. Porque ela sai e um homem chamado Siquém a vê. E ele não é uma pessoa qualquer, ele é filho de Amor, que é o governante, o líder daquela região. Um cara com muito poder. Muito poder. E o texto é de uma crueza assustadora. Diz que ele a viu, a pegou e a violentou. É um crime gravíssimo. Sem dúvida. Uma quebra total de qualquer humanidade, uma violência brutal contra a Diná. Totalmente. A narrativa joga essa realidade nua e crua logo no início. Mas aí, olha, acontece uma das contradições psicológicas mais bizarras de toda essa história. Sim, essa parte é muito estranha. Imediatamente após cometer essa violência terrível, o texto relata que o coração de Siquém, e eu cito, se apegou a Diná. Nossa! Ele supostamente se apaixona por ela, começa a falar com ela com ternura e vai direto ao pai dele, o governante Amor, Pra exigir o casamento. exigir que o pai consiga a moça para ser esposa dele. Peraí, como assim? Ele comete uma atrocidade irreparável e no minuto seguinte age como um adolescente apaixonado querendo casar. É surreal tentar processar isso, eu concordo. Eu fico muito impressionada. É bizarro. É extremamente chocante para nossa mentalidade. Mas a gente precisa olhar para a dinâmica de honra e vergonha daquela época. Certo. Obviamente, essa afeição posterior ou esse desejo de casamento não diminui em absolutamente nada a gravidade da violência. Claro, o crime é o crime. O crime é o crime. Porém, naquela estrutura social antiga,
Buscar o casamento após um ato desses era, na cabeça deles, uma forma legalística de reparação. Ah, entendi. Como se ele pudesse consertar a situação. Se quem destruiu o status social e a proteção de Dinah no mercado de casamentos da época, então, ao pedir para casar com Hera e oferecer o pagamento do dote, ele está tentando consertar uma atrocidade através dos trâmites burocráticos e culturais daquela sociedade. É uma tentativa de absorver o problema. Basicamente isso. Entendi. E aí a bomba cai no colo de Jacó, o pai. Pois é. A notícia chega no acampamento, ele descobre que a filha foi violentada, que a honra da família foi destroçada. E qual é a reação do grande patriarca? Silêncio. Silêncio. Ele simplesmente se cala. O texto diz que ele soube, mas como os filhos dele estavam longe, no campo, cuidando do rebanho, ele adotou uma postura de esperar. E o silêncio de Jacó é algo que estudiosos debatem há séculos. É, porque ele não faz nada. Parte disso é cálculo político. Ah, Jacó não é apenas um pai de família. Ele é o líder de um clã enorme, mas que está em território estrangeiro. Amor tem uma cidade fortificada. Jacó tem pastores. é uma desvantagem imensa. Muito grande. Ele sabe que qualquer movimento em falso pode significar o extermínio do seu povo. Então ele adota uma cautela extrema. Ele aguarda o retorno da sua principal força militar e de trabalho, que são os filhos dele. Só que ao mesmo tempo, essa inércia cria um vácuo de liderança, não é? Perfeito. E quando você tem um vácuo de liderança no meio de uma crise emocional, as coisas tendem a explodir. E explodem de fato. Porque o clima muda da água para o vinho quando os irmãos de Dinah finalmente voltam do campo e ficam sabendo de tudo. Não tem silêncio nenhum da parte deles. Nenhum. É uma fúria absoluta. O relato diz que eles ficaram indignados, porque, nas palavras deles, foi cometida uma loucura em Israel. E esse termo, loucura em Israel, carrega um peso enorme. Não significa apenas que alguém fez algo estúpido. Não é um erro qualquer. Longe disso. No vocabulário do antigo Oriente Próximo, isso denota uma quebra profunda da ordem fundamental da sociedade. É um ultraje moral intolerável. E a indignação deles é a mais pura e legítima reação de proteção fraterna, né? Com certeza. A irmã deles foi tratada como um objeto descartável por um príncipe cananeu. A raiva é totalmente compreensível. Só que no meio dessa tensão toda, onde parece que espadas vão ser sacadas a qualquer segundo, o pai do agressor, o Hamor, aparece no acampamento para conversar. E ele vem com uma postura bem peculiar. Sim, ele vem com uma postura de diplomata corporativo. É quase como se ele tentasse apagar um incêndio florestal, oferecendo um contrato de fusão de empresas. É uma leitura muito precisa do que está acontecendo ali. Sabe, é muito calculista. Sim. Amor entende a gravidade, mas ele enxerga uma oportunidade. Ele não oferece apenas um pedido de desculpas. Nem só um dote pelo casamento de Siquém e Diná. Ele propõe uma fusão completa entre os dois povos. Uau! Ele senta com Jacó e os filhos e diz algo como: olha, vamos fazer o seguinte, casem-se conosco, deem suas filhas para os nossos filhos, peguem as nossas filhas para vocês, habitem na nossa terra, fiquem à vontade para negociar, abrir negócios, adquirir propriedades. É um pacote completo. Ele está oferecendo cidadania plena e integração econômica. E o próprio Siquém tá lá totalmente desesperado. Ele entra na conversa e fala: me peçam o que quiserem. Um cheque em branco. Estipulem o preço da noiva, os presentes, não importa o quão caro seja, eu pago qualquer valor. Só me deem a moça. Na superfície, se a gente pensar de forma pragmática, parece um acordo absurdamente vantajoso. Muito vantajoso. A família de Jacó ganharia acesso a terras férteis, rotas comerciais, proteção de uma cidade murada. Eles ficariam muito ricos. Mas é aí que mora o perigo invisível. Qual o perigo? Do ponto de vista antropológico e até teológico dentro da narrativa, essa proposta de integração econômica era, na verdade, uma ameaça de aniquilação. Ah, claro, a identidade deles. Exato. A família de Jacó carregava uma identidade muito específica, uma aliança que os separava das outras nações. Se eles dissessem sim para amor, em uma ou duas gerações o povo de Israel seria completamente absorvido pelos cananeus. Diluído até desaparecer. Cara, a reviravolta que vem agora é genial e assustadora ao mesmo tempo. Porque os irmãos ouvem essa proposta de fusão,
ouvem o cheque em branco de Siquém e a resposta deles é sim, nós aceitamos. Mas é um sim totalmente carregado de veneno. Muito veneno. Eles decidem usar a diplomacia de Amor contra ele mesmo e elaboram um plano que é de uma frieza de gelar a espinha. E o plano ataca exatamente no ponto cego de Amor e Siquém. Eles colocam uma condição. Uma única condição para o acordo. Eles dizem, nós não podemos dar a nossa irmã a um homem incircunciso. Isso seria uma vergonha para nós. A única forma de aceitarmos nos tornarmos um só povo com vocês é se todos os homens da sua cidade passarem pela circuncisão. Parando para pensar, isso é de uma perversidade tática enorme. Brutal. Porque eles pegam a circuncisão, que era o símbolo absoluto da aliança deles, um marcador biológico e espiritual da identidade deles, e transformam isso numa armadilha militar. É a instrumentalização do sagrado para o abate. É um movimento tático brilhante, mas de uma crueldade moral terrível. Sim. Eles estão usando o ritual doloroso e íntimo não para convidar aquelas pessoas para sua fé. Mas para incapacitar fisicamente. Exatamente. E o que é fascinante sobre a natureza humana aqui é a velocidade com que a liderança da cidade aceita essa condição. É verdade. Siquém não pensa duas vezes, afinal, ele está obcecado por Diná e tem muito prestígio político. Ele e Amor voltam para a cidade e vão direto para a porta da cidade. O centro de tudo. Para quem não sabe, a porta da cidade no mundo antigo era onde tudo acontecia. O tribunal, a prefeitura, o mercado, o senado. Eles reúnem os homens lá para vender essa ideia bizarra de que todo mundo precisa passar por uma cirurgia no mínimo dolorosa. E presta muita atenção no argumento que Hamor e Siquém usam na porta da cidade. Eles não falam de amor. Eles não falam uma vírgula sobre Diná. Eles não dizem, olha, o Siquém cometeu um erro terrível, violou uma garota, e agora precisamos ajudar nosso príncipe a reparar a honra daquela família poderosa. Não, nada disso. O argumento é puramente sobre lucro. Eles viram para a população e falam que esses homens são pacíficos, a terra é grande o suficiente, vamos casar com as filhas deles, e olha, os rebanhos deles, as propriedades deles, os animais deles não vão acabar sendo todos nossos. A ganância falando mais alto. Pura ganância. A cidade inteira concorda em se submeter a um procedimento cirúrgico doloroso na Idade do Bronze, sem anestesia, não por solidariedade ou senso de justiça. Mas movida por cobiça. Movida por cobiça. Eles olham para o acampamento de Jacó, veem a riqueza imensa que aquele clã acumulou e pensam, nós vamos engolir essa família. Vamos assimilar a riqueza deles. A ganância cega a cidade para qualquer suspeita de que aquilo pudesse ser um cavalo de Troia. E assim, todos os homens da cidade são circuncidados. O que nos leva ao clímax dessa história pesadíssima. O desfecho trágico. Estamos no 3º dia após a circuncisão coletiva. Do ponto de vista médico e biológico, o 3º dia é quando o processo inflamatório atinge o pico. É o momento em que a febre e a dor são mais incapacitantes. Uma vulnerabilidade total. Uma cidade inteira de guerreiros e trabalhadores completamente prostrados. E é nesse cenário que 2 dos irmãos de Diná, Simeão e Levi, entram na cidade. Eles pegam suas espadas, entram pelos portões e não encontram resistência alguma. Nenhuma resistência. E eles matam todos os homens. Todos. Incluindo Hamor e Siquém. É um banho de sangue calculado. Eles resgatam Diná tirando ela da casa de Siquém, o que, no papel, era o objetivo da tal justiça deles. Mas a questão é que a operação não para no resgate. E é aqui que a fina linha entre a indignação legítima e a monstruosidade é pulverizada. Porque não foi só matar os homens. Não. Após Simeão e Levi matarem os homens, o resto dos filhos de Jacó entram na cidade para saquear os cadáveres e as casas. A proporção que isso toma é assustadora. Eles não apenas resgataram a irmã e foram embora. Eles tomam posse dos rebanhos, dos bois, dos jumentos. Eles limpam tudo que tem no campo e dentro da cidade. Levam embora todas as riquezas. E o detalhe mais sombrio de todos. Sim, eles capturam todas as mulheres e crianças daquela cidade. É bizarro pensar nisso. É muito bizarro. Eles ficaram furiosos porque a irmã deles foi tratada como um objeto, como propriedade, e a resposta deles é transformar centenas de mulheres e crianças em propriedade. A ironia é trágica e profunda.
O que começou como um movimento para vingar a objetificação da irmã, termina com eles cometendo objetificação em massa. Nossa, é verdade. A vingança, quando deixada sem freios, faz com que a vítima ou os defensores da vítima assumam a exata mesma forma do opressor. Eles cobiçaram e tomaram o que pertencia à cidade. Exatamente da mesma forma que Siquém cobiçou e tomou Diná. E da mesma forma que a cidade cobiçou a riqueza de Jacó. Eles se tornam reflexos daquilo que odiavam. E aí, com a poeira baixando, como a cidade inteira fumegando em ruínas, e a família de Jacó arrastando milhares de cabeças de gado e prisioneiros de volta para o acampamento, Jacó finalmente quebra aquele silêncio do início. Finalmente ele fala. Ele chama Simeão e Levi para uma conversa. E se alguém espera um discurso inflamado sobre ética e moral de um líder religioso, a decepção vem forte. Muito forte. Jacó diz: vocês me causaram problemas. Vocês me tornaram repugnante aos habitantes dessa terra. Nós somos poucos. Se os cananeus se juntarem contra nós, serei destruído. A fala de Jacó expõe o fracasso total da liderança dele nessa crise. Total. Ele não repudia o massacre pelas vidas perdidas. Ele não se horroriza com a profanação da circuncisão. Ele não questiona o roubo de mulheres e crianças. A preocupação dele é estritamente gerencial e política. Relações públicas, E basicamente. está apavorado com o risco de retaliação militar das tribos vizinhas. É puro instinto de autopreservação. Ele reclama que os filhos atrapalharam a convivência pacífica e ameaçaram a segurança do acampamento. E os irmãos Simeão e Levi não abaixam a cabeça. Eles devolvem com uma resposta fria, cortante, que encerra todo o episódio como um soco no estômago. Que frase pesada. Eles olham para o pai e dizem: ele deveria ter tratado nossa irmã como uma prostituta. E o texto acaba aí. Deixa no ar. Não tem tréplica de Jacó, não tem resolução pacífica, não tem moral da história amarradinha. Fica aquele silêncio ensurdecedor. E essa frase final é de uma complexidade imensa porque mostra como a mente humana funciona sob a ótica da vingança. Como assim? Simeão de Levi tem certeza absoluta de que estão certos. Para eles, a honra da família foi lavada com sangue e isso basta. Eles não enxergam a desproporção do que fizeram. A dor ferida cega totalmente o julgamento. Eles acreditam que o mal que quem fez dava a eles uma licença para isso? Uma licença cósmica para agirem como juízes, júris e carrascos de toda uma civilização. A justificativa deles é poderosa do ponto de vista emocional, mas vazia do ponto de vista da verdadeira justiça. Então, olhando para os destroços dessa cidade e para o caos que essa família se tornou, o que a gente pode tirar de real sobre a condição humana? Porque é impossível ler um relato histórico assim e não tentar extrair como isso se aplica à nossa própria natureza. Com certeza. O que fica muito evidente para mim é o efeito dominó incontrolável das nossas ações. As pessoas costumam achar que um erro ou uma transgressão afeta apenas os envolvidos diretos, mas o ato de violência de Siquém lá no começo Olha a ramificação disso. custou a vida de todos os homens da cidade dele e transformou mulheres e crianças em prisioneiros. A ilusão de que as ações ocorrem num vácuo é despedaçada aqui. Um segundo insight profundo que podemos extrair dessa análise é a total desconstrução da vingança como método de justiça. A gente é muito acostumado a adorar histórias de vingança, né? A cultura pop nos ensinou isso, a vibrar quando o injustiçado pega a espada e vai à forra. Mas a realidade apresentada nesse texto mostra que a vingança é uma fraude. Uma ilusão. Quando os irmãos tentam equilibrar a balança, eles não trazem paz. Eles inauguram um ciclo de terror ainda maior. A vingança não corrige o passado, ela apenas destrói o futuro, colocando todos, até os inocentes, em risco letal. E tem um terceiro ponto que acho que bate muito forte em quem escuta isso hoje, que é o perigo da dor legítima. Bem lembrada. A raiva dos irmãos, como a gente já falou, não era inventada. Eles tinham todo o direito de estarem com raiva. O problema é que a emoção, mesmo quando é justificada, é uma péssima conselheira para tomada de decisões. Eles deixaram a dor e a fúria pilotarem as escolhas deles. E o resultado foi que eles perderam completamente a sua própria bússola moral. Eles se tornaram assassinos cruéis e saqueadores, tudo em nome de algo que inicialmente era justo. É a prova de que justiça feita com as próprias mãos, cega pela fúria,
quase sempre se transforma em tirania. Sempre. Isso toca no cerne da diferença entre retaliação e justiça verdadeira. A retaliação procura destruir o outro, da mesma forma que você foi destruído. Olho por olho. Isso. A justiça, por outro lado, procura restaurar a ordem. E isso frequentemente exige uma sobriedade que a emoção pura não permite. É um aviso, no fim das contas. O grande aviso dessa narrativa é sobre o que acontece quando o ser humano tira a justiça de esferas mais amplas, sejam legais ou divinas, e tenta aplicá-la com base no próprio orgulho e poder. Antigas vítimas muito rapidamente aprendem o ofício de novos opressores. Exatamente isso. Nossa, que jornada densa. A gente começa vendo a curiosidade de uma jovem, presencia um ato brutal de um governante inconsequente e termina caminhando pelos escombros de uma cidade dizimada pelo engano e pela espada. É um texto pesado. Mas entender esses relatos antigos, assim crus, sem o filtro da romantização, força a gente a pensar criticamente sobre do que somos capazes quando não temos freios. E para encerrarmos a nossa conversa de hoje, acho que vale deixar uma reflexão no ar, para quem nos acompanha poder processar com calma depois. Excelente, manda bala. Pense nisso. Quando nós mesmos sentimos que uma grande injustiça foi cometida contra nós ou contra pessoas que amamos, até que ponto a nossa busca frenética por fazer as coisas do nosso jeito corre o risco de nos transformar na exata imagem daquilo que mais condenamos? Uma baita pergunta. Será que a justiça real não requer a paciência, a sabedoria e a sobriedade que faltaram tão tragicamente em todos os personagens dessa história? Essa é uma pergunta que fica ecoando e incomodando bastante. Mas essa é a ideia. E essa é a intenção mesmo, uma excelente provocação para levarmos para o nosso dia a dia. Bem, eu quero agradecer imensamente pelo seu tempo E eu que agradeço o convite, foi ótimo. e pela companhia atenta de quem ouviu a gente até o fim desse mergulho desafiador e revelador. Se você perdeu alguns nossos encontros anteriores, não se preocupe, temos tudo organizado na nossa playlist para você acompanhar no seu ritmo. Vale muito a pena conferir o material. Continuem com a curiosidade afiada, continuem questionando as narrativas e nós nos vemos na nossa próxima exploração de conhecimento. Até lá!